Nessa aula, veremos o princípio de funcionamento de um motor de corrente contínua, que basicamente utiliza fenômenos envolvendo correntes elétricas em campos magnéticos estudados nas aulas anteriores. No motor, então, um torque magnético irá atuar sobre um condutor que conduz corrente elétrica e que esteja inserido em uma região de campo magnético. E a energia magnética associada a esse sistema será convertida em energia mecânica. Para estudarmos um pouco melhor esse tipo de aplicação, vamos considerar um exemplo de um tipo bem simples de motor de corrente contínua. A configuração desse motor está indicada nesta figura. O campo magnético externo, então, ele está indicado, ele possui a direção e sentido da esquerda para a direita, conforme indicado aqui na figura. A parte central, então, dessa configuração é a parte móvel do motor, e é conhecido como rotor. Tá? Basicamente, o rotor, então, será a extensão de fio formada por uma espira aberta. Tá? Notem que essa espira, então, ela é aberta. Tá? O rotor vem até aqui, tá? Uma espira aberta. E esse rotor, então, ele também está livre para girar em torno de um eixo. Tá? Um eixo de rotação, que é esse eixo de simetria aqui. Ele pode girar, então, em torno deste eixo aqui. Tá? Além disso, então, o motor também ele é constituído por um comutador, que são esses semicírculos aqui, que estão acoplados, então, à espira. Tá? Então, notem que há uma ruptura aqui, né, esse comutador. E também temos as escovas, que fazem o contato com o comutador, tá, para esta configuração aqui. Essas escovas, então, elas estarão acopladas a uma fonte, tá, de força eletromotriz, conforme está indicado na figura. Então, esse rotor está livre para girar e ele pode ser utilizado para realizar trabalhos sobre peças que são acopladas mecanicamente a ele. Tá? Então, acoplando alguma peça aqui, se ele girar, então ele vai realizar trabalho aí sobre essas peças que estejam acopladas. Então, essa é a ideia básica desse motor bem simples aí de corrente contínua. A partir de agora, então, faremos uma análise um pouco mais detalhada do que ocorre com esse motor à medida que o rotor vai girando, né, nessa região de campo magnético. Então, vamos considerar basicamente três configurações. Na primeira configuração, vamos imaginar que as escovas indicadas aqui, elas estão alinhadas com os segmentos do comutador. Tá? Então, os segmentos do comutador são esses semicírculos aqui. Então, nessa configuração, o circuito encontra-se fechado, porque há contato em todas essas partes do circuito. Tá? Escova, comutador, rotor e este circuito aqui. Tá? Então, nesse caso, uma corrente elétrica irá entrar pelo lado esquerdo, aqui, indicado aqui, lado vermelho, e sair pelo lado azul, tá? Fechando o circuito. Dessa forma, então, surgirão forças magnéticas nos segmentos do fio. Tá? Então, nesse segmento aqui surgirá uma força magnética para cima e nesse segmento aqui uma força magnética para baixo. E, consequentemente, surgirá também um torque magnético nessa espira. O torque, então, estará indicado nessa direção e nesse sentido aqui. Então, nesse caso, para essa configuração, o torque fará essa espira rotacionar. A rotação será essa indicada aqui na figura. Numa segunda configuração, vamos imaginar então que o rotor ele girou em 90 graus. Tá? Nessa configuração, então, é possível observar que as escovas elas não estarão alinhadas com os segmentos do comutador. Então, observe que agora não há nenhum contato aqui entre as escovas e o comutador. Tá? Nesse caso, então, não haverá nenhuma corrente passando pelo rotor. Tá? E, consequentemente, não haverá nenhum torque magnético atuando sobre esse rotor. Mas, ainda assim, pela inércia, própria inércia do rotor, né, ele vai continuar o seu movimento aí, de rotação. Numa terceira configuração, vamos imaginar, então, que o rotor ele rotacionou em 180 graus, ou seja, ele deu uma meia volta em relação à configuração A. Tá? Então, notem que, se antes nós tínhamos um segmento aqui, essa parte em vermelho do motor à esquerda e a parte
azul à direita, agora nós temos a parte azul à esquerda e vermelho à direita. Tá? Então, nessa configuração, é possível observar que as escovas estão novamente alinhadas ao segmento do comutador, ou seja, novamente é estabelecido um contato elétrico e o circuito é fechado. Tá? Só que dessa vez, então, a corrente ela irá entrar pela parte azul do rotor, tá? E sairá pela parte vermelha, de forma contrária ao que aconteceu na configuração A. Tá? Então, novamente, nesse caso, irá surgir um torque magnético, tá? E que irá atuar nesse rotor. Então, novamente, nesse caso, nós teremos uma força magnética atuando para cima, tá? E uma força magnética aqui nesse lado azul para baixo. Então, novamente, o sentido de giro aqui desse rotor será o mesmo do item A, da condição da configuração A. Notem que, se a corrente através do rotor fosse constante, ou seja, se eu não tivesse este comutador aqui, ó, e eu tivesse um circuito permanentemente fechado, então nesse caso, o rotor oscilaria em torno da sua orientação em B, tá? Em torno desta configuração aqui, tá? Que é basicamente a sua posição de equilíbrio. É a condição, é a situação em que o campo magnético está alinhado com o momento de dipolo dessa espira. Então aqui eu vou exemplificar para vocês uma animação, como ocorre esse giro do rotor. Então vamos considerar esse sistema aqui. Então aqui nós temos a nossa bateria, tá? Ligada ao comutador. Tá? Aqui está então, os semicírculos, né? Os segmentos do comutador, este segmento aqui e este segmento aqui, e aqui tem as rupturas. Tá? Aí então eu tenho aqui o rotor, certo? Rotor, aqui estão as escovas, né, que fazem o contato com o comutador. Aqui eu tenho o rotor. E aqui eu tenho a minha região de campo magnético, que aponta da esquerda para a direita. Tá? Nessa configuração, então, notem que há um circuito fechado. Tá? Uma vez que as escovas estão em contato com os segmentos do comutador, então a corrente elétrica ela sai aqui da minha bateria, da minha fonte. Tá? Ela atravessa o comutador, entra no rotor, tá? Tem esse sentido aqui, sai por esse lado direito e volta para cá. Tá? Então vamos ver o que acontece a partir de uma animação, né, quando esse cara vai girando aí nessa região de campo magnético. Notem que inicialmente as forças atuam do lado direito para cima e do lado esquerdo para baixo. Quando ele atinge uma configuração, um ângulo de 90 graus, as forças deixam de existir, uma vez que, nesse caso, as escovas não estão alinhadas com os segmentos do comutador. Tá? E notem também que a corrente elétrica ela sempre entra do lado esquerdo e sai do lado direito, fazendo então com que o sentido de rotação desse motor seja sempre o mesmo. Caso nós tivéssemos um circuito permanentemente fechado, então esse rotor teria essas forças iniciais, porém ele ia chegar nessa posição de equilíbrio e ia ficar oscilando em torno dessa posição de equilíbrio. Por isso que é fundamental que nós tenhamos esse comutador aqui para poder fazer esses pequenos cortes de corrente aí, ao longo do giro do motor.